Vamos voltar agora com o quadro Só Saúde? Saúde do homem é o assunto de hoje. O Dr. Lucas Alexandria, que é médico andrologista, está aqui para tirar as dúvidas e algumas várias aqui já no nosso WhatsApp, tá, doutor? A Carla, que é do Colinas do Sul, obrigada pela participação, Carla. Disse que o pai dela tem próstata crescida. Os remédios não fazem mais efeito, ele está aguardando a cirurgia. E ela disse que perguntou ao médico se podia ser maligno. E a resposta desse médico é que provavelmente ele só vai saber quando fizer a biópsia no momento da cirurgia. E ela quer confirmar isso, doutor, se só é possível descobrir se é maligno ou não durante a cirurgia. Não tem como saber antes? Então, essa é uma dúvida muito comum. E o crescimento da próstata é um acontecimento, né, que vai com relação à idade. Então, todos os homens vão envelhecer e a próstata vai aumentar de tamanho. Isso vai acontecer com todos os homens. Isso não tem nada a ver com o câncer de próstata. Então, quando o médico faz a avaliação inicial desse paciente, geralmente ele vê, a próstata está crescida, já não respondeu os remédios, vamos ter que fazer uma raspagem ou uma cirurgia. Só que, quando o médico faz o toque ou aquele exame do PSA, existe uma suspeita que possa existir um câncer de próstata, antes de fazer essa cirurgia tem que fazer uma biópsia. Então, respondendo a pergunta, está correto. Na suspeita, tem que se fazer uma biópsia, porque só a biópsia é que vai descartar a possibilidade de um câncer. Porque estando descartada, aí sim esse paciente poderá fazer a sua cirurgia de raspagem de próstata, né, que é a retirada apenas da área que está fechando o canal, diferente do câncer de próstata, onde todo o órgão, junto com a casca dele, a próstata tem uma casca e tem um miolo. Então, no câncer de próstata tem que se tirar o órgão por completo. E essa questão da próstata crescida é comum, doutor? Como é que é feito esse diagnóstico? Isso, de todas as patologias urológicas do homem, realmente essa é a mais comum, né? Então, como isso está relacionado ao envelhecimento, ou seja, todos os homens vão passar por esse processo de hiperplasia, nem todos vão ter sintomas, mas vão passar por esse processo, é o que mais chega no consultório do urologista. É esse paciente que tem crescimento prostático e principalmente a partir dos 50 anos de idade. Isso causa algum tipo de desconforto, de Causa. dor? Diferente do câncer de próstata, né, que não causa sintoma nenhum, Sim. o crescimento da próstata vai gerar sintomas porque vai fechar progressivamente e lentamente o canal urinário. Então, ao decorrer dos meses e anos, o homem vai sentir essa dificuldade para urinar ou ir muitas vezes ao banheiro. Falando sobre a questão da urina, né? Uma telespectadora até mandou uma pergunta aqui com relação a isso. Ela disse, quando tem relação sexual, a relação sexual termina e o homem demora a urinar. Ela quer saber se isso pode ser normal, indicativo de algum problema de saúde. Certo. Quando termina a relação sexual, o canal urinário do homem, ele modifica um pouco o pH, a acidez, né, do canal. Então, muitos homens, eles têm um pouco de desconforto para urinar logo após a relação sexual. Certo. Né? Além disso, após o término da relação, há um tempo em que a ereção vai diminuindo. Então, quando o paciente está nesse período, é muito difícil para ele realmente urinar. Então, geralmente, os homens têm um pouquinho de dificuldade ao término da relação, mas que essa dificuldade logo desaparece, né? À medida que vai tendo a detumescência, vai voltando a parte normal, o pH vai estabilizando do canal urinário e aí ele volta a urinar normal. Certinho. A gente separou aqui algumas telas de mitos e verdades para homens e mulheres acompanhando aqui o nosso programa hoje, para desmistificar algumas informações, tá? Começando com o câncer de próstata, que o doutor falou que é um dos principais alertas quando o assunto é saúde do homem. Câncer de próstata só acomete idosos. Isso é mito ou verdade, doutor? Isso é mito, né? O câncer de próstata, ele acomete homens prevalentemente a partir dos 50, com pico maior aos 60 anos de idade, tá? Mas existem exceções à regra, né? Eu mesmo já operei um paciente de 39 anos, Nossa. Então foi o único, mas com certeza outros casos raros com outros colegas também existiram. Mas existem pacientes que, infelizmente, têm alguns tipos de mutações genéticas. E essas mutações genéticas fazem com que esses tipos de tumores sejam mais precoces e, às vezes, até mais agressivos. Principalmente pacientes da raça negra, né? Ou então pacientes com histórico familiar de parentes de primeiro grau, tá? Incluindo principalmente pais
ou irmãos. Certinho. Mais uma tela. Mito ou verdade? Saúde do homem é o assunto hoje por aqui. Vasectomia pode causar disfunção erétil ou dificultar a ejaculação. Isso é mito ou verdade, doutor? Isso é mito, tá? Então, isso acontece em 0% dos casos, não tem como uma vasectomia, né, repercutir na saúde sexual do homem. Tanto na questão da ereção, isso não vai acontecer de forma nenhuma, quanto na questão também do volume do ejaculado, porque a vasectomia ela só corta o ducto que transporta os espermatozoides. São células minúsculas, ou seja, ele não vai ter como nem mesmo perceber a mudança no aspecto, na quantidade. Então, talvez nos primeiros 15 dias da cirurgia, por conta de dor, tudo mais, depois a vida segue perfeitamente normal. A vasectomia traz vantagens para a saúde do homem de forma geral ou é só uma questão de contracepção mesmo, doutor? Então, eu já vou adiantando, não só para a saúde do homem, como também da mulher, né? Porque a mulher realmente, muitas mulheres, né? Elas usam métodos contraceptivos e esses métodos contraceptivos podem trazer até alguns certos malefícios, né? Então, para a mulher. Além disso, uma gravidez de alto risco, por exemplo, também pode complicar a saúde da mulher. Então, a vasectomia é um procedimento de esterilização masculina simples, com uma anestesia, uma sedação e uma anestesia local, com benefícios ao casal. Muito bem. Vamos trazer mais uma tela? Mito ou verdade? Homens têm mais incontinência urinária. Isso é mito ou verdade, doutor? Esse é um mito, né? Quem tem mais incontinência urinária são as mulheres, tá? Tanto a incontinência urinária de urgência, chamada bexiga hiperativa, que é aquela vontade que muitos pacientes têm de ir no banheiro de meia hora, de 1 em 1 hora. Então, as mulheres têm 13% de chance, enquanto os homens têm 10% só a prevalência, né? Quanto também a incontinência de esforço, que é quando tosse, espirra, faz um agachamento, um esforço, as mulheres são muito mais prevalentes. A gente falou sobre vasectomia e o Wellington perguntou aqui se a vasectomia é reversível, doutor. Perfeito. A vasectomia hoje, atualmente, sim, ela é reversível, tá? Mas é um procedimento considerado como esterilização definitiva. Mas a reversão pode ser feita com técnica de microcirurgia, com uso do microscópio, mas ela tem uma chance de sucesso. Depende do tempo em que o paciente fez a vasectomia. Não é 100% garantido. Certinho. Mais uma dúvida aqui sobre temas que a gente já conversou hoje é o Odair, de Campina Grande. Obrigada pela participação, Odair. Ele tem 48 anos de idade e sente uma dor, que ele citou aqui, no pé da barriga. Quer saber se isso pode estar ligado à próstata nesse caso aí, doutor? Certo. Geralmente a próstata, quando ela inflama, dói, uma infecção urinária, ela causa sintomas na região do períneo, que é uma região que fica ali entre o púbis e a região do ânus. No pé da barriga, ou seja, acima do púbis, geralmente são órgãos ali mais abdominais, tá? Então, principalmente intestino, né, delgado ou intestino grosso, né? Então, é bom avaliar, primeiramente, uma avaliação com gastro, para descartar essas possibilidades de síndrome do intestino irritável, parasitoses, né? E a gente pensa em próstata numa situação de dor na região do períneo. Certinho. Mais uma tela aqui. Mito ou verdade? Fumar causa câncer. Parece óbvio, mas vamos deixar o doutor responder. Fumar causa câncer, doutor? Parece óbvio e realmente é verdade. E não só um, mas muitos tipos de cânceres, tá? Então, o principal câncer de pulmão, câncer gástrico e, na nossa área, o fator disparado, como eu mencionei anteriormente, o de bexiga, que existe uma prevalência absurda nos pacientes que são tabagistas. Hoje, 15 de julho, é celebrado o Dia do Homem. Então, por isso a gente trouxe esse assunto para cá. Vamos falar, né, doutor, sobre a importância da prevenção, cuidados em qualquer fase da vida. Se possível, a partir de hoje, né? Se não começou antes, a partir de hoje está valendo também, né? Está valendo. O cuidado é esse, a informação está sendo dada e vamos continuar dando. Espero que os homens aí nos procurem para a gente poder auxiliar eles da melhor forma possível. Muito bem. Eu vou deixar aqui o Instagram do Dr. Lucas, @dr.lucasalexandria. @dr.lucasalexandria. Obrigada, viu, doutor, pela participação. Boa semana. Obrigado, Até a prazer foi meu. próxima.